Bom, pessoal, a pegada desse fim de semana foi em Pameri, Goiás e em Umuarama, Paraná. Ipameri, aniversário do João Mesquita, e Umuarama, a prova do nosso amigo Caio Amaral. Quero aqui agradecer, a gente está na Fazenda São Pedro hoje com o Alexandre e com o Filipinho. É isso aí. Lá em Umuarama foi a ETR, o Felipe desceu lá para competir, o Pedro, você não foi, né, Pedro, dessa vez? A gente não conseguiu ir dessa vez. Já aqui de primeiramente que eu quero agradecer o Alexandre, mais uma vez aqui tá abrindo as portas da Fazenda São Pedro e participando do programa aqui da Open TV e do Felipe. E além dessas duas provas que a gente vai comentar hoje, vamos falar um pouquinho também aqui da Fazenda São Pedro, do convívio deles aqui com o cavalo. O Alexandre não é criador, mas tem um grande olho aí, clínico, vamos falar assim, para cavalo. Tanto é que foram 2 cavalos de ponteira que saíram aqui de pé da Fazenda São Pedro, né? Além de ter esse olho, né, ainda tem excelentes treinadores e estão aí conseguindo grandes resultados. Alexandre, conta um pouquinho aí pra gente aí como que você seleciona aí, qual criatório você vai buscar esses cavalos aí que estão saindo esses excelentes cavalos. A gente sabe que o Redicos foi comercializado agora, um dos cavalos mais caros do Brasil aí. E me parece que até tá indo já para os Estados Unidos, tá com essa proposta aí para ir para os Estados Unidos. Bom, gente, então primeiramente é um prazer receber vocês aqui novamente, né, da Open TV, você, o Pedro, todos da Open TV. Como eu já disse na outra oportunidade, a nossa casa está sempre aberta para receber vocês no que precisar. Então, Rafael, na verdade eu levo para o cavalo o exemplo que eu tenho no gado de leite. Eu acho que assim, já existem os criadores renomados. Então, para eu me atrever a fazer a criação de cavalos aqui, de produzir animais, teria um custo muito alto e a fazenda não está preparada e nem pronta para isso. Então, eu sempre busco os criadores renomados, assim como no gado do leite. Então, a gente vai nos criadores que têm os melhores animais, compra os potros jovens. O Redico foi um exemplo desse. A gente comprou ele, um potro, com 6 meses, era um baby. E trouxemos para cá, fizemos a recria, foi domado aqui pelo Leandro e o Felipe colocou ele no laço e fez toda a campanha dele e graças a Deus deu certo. Eu vejo que aqui você tem um que é o Leandro, que doma os cavalos, inicia, e o Felipe que lapida. Você acha que essa sintonia aí é o que está dando certo de trazer excelentes cavalos? Com certeza, Rafael. Eu acho assim, a base, a doma, se fosse para o Felipe fazer os dois, talvez ficaria bem apertado, né? Bem mais complicado. Então, o Leandro ele faz a doma, faz a base, inicia, e o Felipe dá essa lapidada e faz a campanha também, né? Porque só colocar no laço, mas não colocar para rodar, para fazer a campanha, não a campanha do laço técnico, mas sim nas provas mesmo cronometradas. Então, eu acho assim, não tenho dúvida que essa parceria tem dado certo. Um domando, o outro colocando no laço e rodando as provas, porque o Leandro não roda tanta prova assim como eu. Então, os animais que destacam na base, a gente joga para rodar. Nem todos dão certo, né? A gente tenta acertar pelo papel, pela linhagem. Hoje, cavalo a gente busca muito os filhos de garanhões e éguas já renomados, né? Tem os criadores já consolidados, então é fácil de você ir, não precisa ter muito olho clínico, basta buscar o pai e a mãe com pedigree que tem dado certo. Não é garantia, obviamente, muitos a gente já comprou, não deu certo, mas tem dado certo. Assim como deu certo com o Redículos, deu certo com o outro no ano anterior. O Felipe vendeu um cavalo de pé também por um valor significativo. E nós já estamos com mais 3, 4 aí que já está vindo. Inclusive a égua que o Felipe correu lá na ETR, na prova do Caio Moreira, foi a primeira ETR dela. É isso aí, parabéns, Felipe. Já ganhou lá, né? Na égua Rosilha lá. A gente sabe que a ETR é a prova mais difícil de se ganhar, porque os melhores cavalos e os melhores competidores estão ali. E é já a primeira vez, uma viagem longa daqui lá em Umuarama, já conseguiu sair campeão lá na ETR. Fala um pouquinho lá dessa participação dessa ETR pra gente. Bom, queria agradecer Pedro, Rafael aí por ter vindo aqui fazer mais um bate-papo com a gente aqui, né? Então, uma viagem muito longa, né? Para levar um animal muito novo e correr 2 provas lá, mas deu tudo certo. A primeira prova ela estava um pouquinho dolorida, mas
Na outra prova já deu para dar uma descansada, deu tudo certo, né? Assim, a primeira prova a gente fica meio ansioso, com medo de talvez dar alguma coisa errada, né? Mas o Alexandre conversou comigo, a gente conversou, ele me ligou e aí ele falou para mim que não precisava preocupar, né? Era só fazer o que eu sei fazer. E aí acabou que deu certo. E como que é assim, Felipinho? Fala pro povo. Eu acho que deve ser bem gratificante. Você conseguiu ganhar uma das etapas com a égua nova, né? De primeira ETR. Isso. E a outra etapa que teve, o cavalo que você vendeu, que inclusive tá até liderando o ranking, né? De melhor cavalo já da ETR. E eu acredito que esse ano, parabenizar aí a ETR também. Eu acho que, na minha opinião, a forma mais justa de classificar os melhores cavalos é esse critério que eles puseram agora, que é por ganho também. Então, eu acho que agora sim, não desfazendo dos outros cavalos que ganhou, porque na minha opinião, todos que ganharam sempre ganhou cavalos bons de verdade, né? Mas eu acho que, na minha opinião, a forma mais justa é por ganho em dinheiro mesmo. Então ele já está liderando, você vê o cavalo que você acabou de vender, também uma pessoa nova montando, que o cavalo, querendo ou não, estava bem adaptado com você. Isso. Já uma pessoa nova montando e na primeira competição, eu acho que é a primeira competição, né? Que o Chifrinho, assim, depois que você vendeu, é a primeira que ele... É a primeira ETR que ele correu no cavalo. Primeira prova, que não foi a... você que correu nele. Foi a primeira prova. E já conseguindo sair campeão no meio de muitos competidores, todos profissionais. Então eu acredito que também com essa notícia, que se for de dar certo, dele ir para os Estados Unidos, eu acredito que é muito gratificante. O que você sente com isso aí? Ah, Pedro, é muito bom você saber que um cavalo que o Alexandre mesmo falou, comprou o Baby, né? Criou, ficou toda a vida aqui na fazenda, domou, começamos a rodar prova. E uma das primeiras provas que eu corri nele também foi da ETR, que eu ganhei nele. E aí a gente pega uma confiança. Igual tava, muitas vezes você já viu, né? O cavalo ficava só solto, nem treinava, só pegava, levava pra prova. E agora, igual eu ganhei na égua, acho que tem mais uma confiança. Agora vou deixar ela mais sossegada e usar ela só nas ETR mesmo aí, porque acho que já pega uma confiança a mais. E o cavalo foi desse jeito e o Chifrinho correu, ele me falou que treinou no cavalo 4 dias e já levou lá e conseguiu sair campeão. Então isso aí é muito bom. Eu acho que o meu objetivo, o grande resultado disso, eu acho que assim, valoriza o trabalho do Felipe como treinador, porque não seria muita pretensão dizer se foi o mais caro ou não, mas com certeza foi um dos cavalos mais caros no laço cronômetro vendido, castrado, um cavalo alazão, que é uma cor que não é uma cor tão chamativa, mas apesar que os melhores cavalos têm sido os alazão e os castanhos, que a gente tem visto aí, mas é um cavalo alazão, um cavalo castrado, com 6 anos atingir a cifra que ele atingiu, né? Então eu acho assim, isso só valoriza o nosso rancho, o Ara São Pedro, o trabalho do Felipe principalmente, porque se não fosse ele fazendo a campanha, o cavalo não chegaria. Então ele monta muito bem, treina muito bem. Então outros já estão vindo na mesma batida do Rei Dix, também mérito do Felipe e do Leandro que estão fazendo. Então eu acho que tudo isso valoriza não só a Fazenda São Pedro, mas eles como profissional, porque o laço gera uma renda para eles, mas o treinamento, eles como treinador, podem ganhar um complemento até maior do que as provas de laço cronometrado. Então eu aqui aproveitaria a ocasião para parabenizar o Felipe e o Leandro pela campanha que fizeram com o cavalo. O mérito disso é deles mesmo, e eu não tenho dúvida que outros, eles falam que um cavalo bom mora longe do outro, né? Mas a gente tem hoje aqui 2 irmãs do Redículos que já está vindo na mesma batida dele. Tem essa potra RTX aí, que é do Juan Texas, muito boa. Então tem muitos potros vindo no mesmo batido. Isso o que? Mérito deles. Então acho que isso vai ser muito bom para o Felipe, para o Leandro,
essa repercussão que gerou na prova do Issal lá, o que falava era da venda desse cavalo. Que venderam o cavalo muito caro, que o Juninho Testa ofereceu agora $60 mil e vai levar o cavalo para os Estados Unidos. Então eu acho assim, não tem preço isso para o Felipe como treinador, porque ele tem que se sentir lisonjeado, sentir o ego dele importante com isso, porque ele foi o treinador do cavalo que pode ir para os Estados Unidos e ficar na cela do Júnior Testa. Então eu acho que isso aí é muito gratificante para você, Felipe, não tenho dúvida. Eu acredito que não só para o Felipe, para você, mas isso aí também foi muito bom para o laço, para o esporte nosso, né? Porque, como você mesmo falou, é um cavalo que a finalidade dele é 100% o esporte. Ele é já castrado, então isso aí para o laço, sem dúvida, assim, não tem nem palavras assim para falar o tanto que é bom para o laço, o tanto que é gratificante para todos, né? Então isso aí, na verdade, para mim, assim, na minha opinião, foi muito bom para tudo. Valoriza o profissional, valoriza o laço. Eu acho que foi top, vocês estão de parabéns. E valoriza até a tropa do Brasil, né, Pedro? Porque o normal é vir só cavalo de lá. Se concretizar essa venda dele para os Estados Unidos, eu não tenho dúvida que vai ser muito bom para todo o esporte laço em dupla, não tenho dúvida com certeza, mas assim, é o que todo mundo fala, que a tropa para vir para o Brasil, ela é muito bem selecionada, ela tem que ter um valor X em ganhos. Então o Brasil está com a tropa muito top, muito padrão, e eu acredito que não perde para a tropa de lá em nada. Então agora com esse aumento de profissional, aumento de treinadores, melhorou a qualidade dos treinadores, então eu acredito que isso aí pode ser que aconteça até assim bem mais vezes, entendeu? Porque pega um cavalo do padrão do Rei Dículos aí, eu acredito que todo mundo lá fora vai ficar de olho e vai ter interesse, não só ele, mas outros que conseguir chegar no nível que ele chegou e pode chegar ainda, como você mesmo falou. Eu acredito que um cavalo de 6 anos, ele ainda não está no auge dele. Com certeza. Ele só tem a amadurecer e melhorar cada vez mais. E eu vejo assim, ele ganhou a primeira ETR, igual o Felipe comentou, com 3 anos e meio. Isso é muito e importante. A égua agora, a Juan Texas, ganhou a primeira ETR antes de completar 4 anos também. Então por isso que eu te falo assim, e o Felipe tem 24 anos. Então é uma parceria, você vê que assim, igual você está falando, os treinadores jovens estão sendo bem sucedidos e animais jovens, antigamente para um animal ganhar o que o Rei Dículos ganhou era de 6 anos para cima. Ele já fez uma campanha vitoriosa, já começando com 3 anos e meio. Assim como os cavalos de cabeça seu, que eu já vi você comentar em outros programas também. Cavalos jovens que você fez e já despontou também cedo. Então eu acho que isso é fruto de uma seleção mesmo de animais no Brasil e de uma qualificação dos treinadores. Eu não tenho dúvida que isso está fazendo a diferença. Animais têm que ter pedigree, têm que ter potencial, mas o treinador também é importante. Desde a doma, começando com o que o Leandro faz lá, até o lapidamento com o Felipe, é extremamente importante. E não tenho dúvida que surgirão outros, e espero que surja muito mais valorizado do que foi ele. E o suporte também, eu acho que o suporte para o treinador que ele tem e a confiança que ele tem no parceiro dele ali é muito importante, igual você falou, o Felipe falou. Liguei pro Alexandre, conversei com o Alexandre, o Alexandre, não, vai dar certo, vai firme, não sei o que. Lembrou um negócio aqui na prova lá em Pameri, o Diogo saiu, um boi tirou o pé da corda na serrada, eu fui lá, peguei uma corda nova, entreguei pro Nicolau lá, entrega essa corda pro Diogo, para trocar a corda que vai dar certo, fala pra ele firme. Saiu, laçou, conseguiu ganhar o reservado junto com o irmão dele lá em Pameri. Então a confiança, não só a confiança no animal ali, mas o apoio dos amigos, dos parceiros ali, eu acho que isso ajuda demais também. Eu acho que isso que você falou é fundamental, assim, ó, porque igual o Felipe me ligou, porque existe, é natural, né, Rafael, Pedro, Felipe, no meio do cavalo também, agora você ficou a pé, você vendeu o cavalo seu que era o campeão e tal. Então surgiu muito essas conversas. É natural isso mexer com o Felipe ou com qualquer competidor. E agora, como é que vai ser? Mas ele mesmo tem a confiança no animal que vinha. Então, como a primeira prova não deu certo de manhã,
Ele ficou meio assim, será que a égua está no ponto? Eu falei, Felipe, você é capaz, você conhece o animal que você está montado, foi você quem fez, você é laçador, então acho que essa hora que entra o papel do patrão, do treinador, do amigo, do parceiro, e fala assim, vai e esquece o mundo lá fora. Faz o seu serviço, que o seu animal está na sua cela, ele não chegou aí por acaso, e ridículo agora é passado. Que dê sucesso para quem ele foi, e agora é você com outro animal. E aí deu certo, graças a Deus pela competência dele e tudo, por isso que é o que você falou. Se não tiver alguém dando essa diretriz, esquece o resto agora, porque a conversa é muita, né? Vendeu o cavalo bem, mas agora você vai ficar a pé? Então não tá a pé, já ganhou a outra no animal que ele fez. E é muito mais fácil ele ganhar no animal que ele fez e tenha confiança, mesmo sendo jovem, do que um animal que ele não conhece. Então eu acho que foi muito bom, isso é muito bom para o Felipe principalmente, sabe? Um que ele fez foi campeão e foi bem vendido, e o outro que ele tá fazendo está vindo no mesmo batido, então isso é muito bom. E é igual você falou, o Felipe tem 24 anos, chegou no 7 boi muito rápido, né? Evoluiu muito rápido, então a pressão realmente é muito grande. Se não tiver um companheiro, um parceiro para chegar ali e falar, peraí, arrancar aquela pressão das costas dele, falou, você é capaz, você dá conta, você consegue, faz o que você sabe que vai dar certo, igual ele falou. Você falou para ele, faz o que você sabe, o que você treinou, que vai dar certo. E parabéns mais uma vez pela vitória lá. A gente sabe como que é complicado ganhar um ETE. Não, e parabenizar mesmo, né? Porque é igual eu falei. Além dele ter conseguido num cavalo novo que ele treinou, o cavalo que ele vendeu conseguiu também. Então atingiu. Ganhou duas vezes. Ganhou duas vezes, né? Falar a verdade, assim, se prestar atenção, ganhou duas vezes. Pessoal, você que está em casa, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, deixe um like, se gostou do vídeo aí, compartilha com os amigos. Toda quarta-feira, às 19 horas, entra programa novo aí. É isso aí, pessoal. Deixar um recadinho aqui para os lojistas que querem comprar e adquirir o produto da Gross Hunter. Mercadoria boa no mercado aí agora, vem novidade aí, entra em contato, o Instagram tá aqui embaixo aqui, clica lá e procura o pessoal lá que eles vão atender vocês. Pessoal da Gross Hunter no Instagram. Vai lá e confere. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't. Ô Felipinho, igual toda etapa que a gente vai, a gente costuma aqui estar comentando entre facilidades e dificuldades. Nessas duas etapas que você competiu, qual foi o ponto de dificuldade que você achou da competição e aonde você achou as facilidades? Então, Pedro, a dificuldade eu achei foi no começo da prova. Eu acho que não foi tanta pressão que eu tava, com medo da égua não trabalhar do jeito que eu queria. E acabou que isso me prejudicou, porque a prova não estava difícil, ela estava uma prova fácil, a boiada muito boa. Então eu não achei a prova difícil. O que eu achei foi muita pressão em cima de mim. Foi o que o Alexandre falou, todo mundo falava. E aí isso aí me prejudicou. E aí eu liguei pro Alexandre. Aí ele conversou comigo, a gente conversou, aí ele pegou e falou pra mim. E aí foi a hora que parece que tirou um peso de cima de mim. E aí foi aonde eu lacei bem. Eu saí da segunda prova sem errar nenhum boi. Isso aí foi e a facilidade? A facilidade foi que ele conversou comigo e tirou um peso de mim. Então isso aí eu não errei mais nenhum boi. Isso aí pra mim foi a facilidade, porque as duas provas foi muito boa, a boiada muito boa, tanto que foi a mesma boiada. Uma boiada maneira, uma boiada nova, só que cabresteada, muito bem domada. E tava fácil de laçar.
Então depois que a gente conversou, parece que tirou um peso de cima de mim e eu não errei nenhum boi na segunda Chegaram prova. 13 médias no final, Felipe? Na segunda etapa? 10 lá. média. Segunda etapa, 10 médias. A primeira, você lembra ou não? A primeira eu acho que foi 8 ou 9. 8 ou 9 médias. Isso, E o brete de cabeça tava com 8 metros? 8,5 metros. E o que você 8 acha que metros e foi a meio. dificuldade diante, assim, parece que tinha mais de 100 duplas, né? Por que chegou Deu só 30, 8, 10, se a 30, boiada É, estava onde foi boa? mais assim, o que povo você tava acha que errando mais ou dando mais barreira? barreira, já Peseiro errando, corda saindo de pé. Peseiro errando muito. A barreira, se pegar nas duas provas, não teve 15 barreiras. Olha, que Não bom. teve. Não teve. E tava laçando mais meio de pista, mais fundo Mas de no pista. meio da pista, lá no meio da pista tava dando 6,50, 6,60. Então a boiada realmente A tava boiada boa. era muito boa, saía, esperava toda Mandar um hora. abraço aqui pro nosso amigo Caio Amaral, né? Parabenizar ele pelo evento. Evento top. Quando faz assim essa etapa ETR ou prova aberta, então a gente só tem que agradecer a gente que é do profissional, porque com certeza isso aí só soma com o laço. E eu quero, assim, eu tive outros motivos, não consegui ir, mas agradecer o Caio, a gente é muito amigo, né? Então mandar um abração e agradecer e parabenizar pela prova. Tanto que na primeira prova, o brete estava com 6,5 metros. E a barreira estava na frente do boi lá, estava com 40. E o povo laçou demais. O som foi lá, chegou o brete tudo que dava para trás, que deu 8,5 metros de fundura ali. E aumentou mais 5 na frente do boi. Mesmo assim, o povo laçou demais. O pessoal vem se preparando, As médias da primeira prova Deu uma diferencinha. Deu uma diferença. Diferenciou a diferença. Diferença média, não foi que tanta deu também. a média da primeira? Você lembra? Não lembro certinho. Você ganhou com qual média? Eu ganhei com a média 5,90 e alguma coisinha. Achei muito bom, né? É isso aí. Então, pra você ver. E o pessoal já vem se preparando, já acostumando com o brete de 8, 8,10, 8,20, agora 8,50. A tropa, o pessoal já tá treinando a tropa com brete mais fundo. Inclusive, você ainda até comentou que vai aumentar seu brete. Também já justamente por causa disso, né? O pessoal é muito habilidoso, né? E igual a gente vem falando, a tropa vem melhorando. Então, com certeza, a adaptação é rápida, né? O povo tem que treinar mais, né? Tem que treinar. É isso aí. Bom, isso aí foi um pouquinho do que aconteceu em Umuarama, na quarta e quinta etapa da ETR. O Filipinho nos comentários, né? Eu não consegui ir, mas ele estava lá e passou pra gente um pouco do que aconteceu lá. Agora vamos para Ipameri, Goiás, no aniversário do João Mesquita, onde o Rafael foi lá representar, né, Cachoeira? Isso aí, estive lá. E hoje com uma novidade. Sempre a gente está aqui comentando as 10 últimas laçadas. Hoje a gente vai passar pro Alexandre e pro Filipinho. O Alexandre comentar as de cabeça e o Filipinho as laçadas de pé. Aonde o povo errou ou acertou na opinião deles. Isso aí. Vamos lá. A 10ª menor. A laçada do cabeceiro foi uma laçada de base, né? Saiu, laçou com o cabo, mandada muito boa na barreira. Não sei como é que tava a barreira aí, né, Rafael? Mas foi uma mandada muito boa, laçou no cabo. Virou o boi meio dando um cavalo de pau ali, talvez dificultou um pouco o peseiro, mas a laçada do cabeceiro foi rápida, mandada muito boa. A barreira lá tava um pouco mais bamba do que... Só acho que a tirada do boi ali deu uma dificultada pro peseiro um pouco, né? Deu uma girada meio seca no boi. Eles deram uma amenizada na barreira lá, não tava tão dura quanto a gente é acostumado a correr não, que é oficial. E o que você achou do peseiro ali, Felipe? Onde ele errou ali que poderia ter pegado esse boi? Então, ali o peseiro ali correu bem, né? Do lado do boi ali. Entrou. Ia ter uma entrada bem boa, só que o boi virou um pouquinho duro. A corda dele bateu no chifre e ali tirou um pouco do arremesso dele, né? Porque quando bate no chifre ali ou no rabo, tanto faz, fica um pouco sem ação. E ele jogou, porque ter batido no chifre ali, como que eu falo, hein?
Deu uma desbalanceada, né? Tira deu uma... o peso da ação da ponta, o opinião, equilíbrio, pontaria, tudo, né? Perdeu tudo, né? Ali... Mas na sua opinião, você acha que ele deveria ter jogado ali mesmo ou ele deveria ter firmado o giro de novo? Não, já que bateu no chifre, né? Ele tinha que ter sentado na sela, tocado o cavalo em cima, dado mais uns 3, 4 giros ali pra tentar consertar o erro dele, né? O giro ali, a corda armada. Bom demais. Vamos à nona menor média lá. Ali parece que dá a impressão que o cabeceiro mandou bem, né? Saiu bem na barreira. Cavalo parece muito bom de brete, né, Alexandre? Cavalo bem manso de brete, ele mandou bem. Acredito que ele bateu serrando, né? Por isso que a corda não desceu, não esperou nem a corda descer e já pegou serrando, por isso que não... E ele tava com o corpo bem posicionado, tudo, mas acontece, pegou serrando. Aí essa aí não deu nem chance pro peseiro atacar, né, Felipe? Então não tem nem como a gente falar aí alguma coisa. Vamos pra oitava menor. Essa oitava aí é o João Mesquita, cabeceiro, pai do... É o Mesquita, o pai do João. Oitava menor, o cabeceiro mandou bem na barreira, né? Laçou, pegaram um boi bom, um boi do meio aí que corre reto, acho que facilitou bem o trabalho, é um boi bem bom. Laçou no cabo, virou o boi, um pouco duro, mas deu certo. E o peseiro ali, Felipe, o que você achou? Eu achei que ele estava correndo bem, né? Até antes do boi virar, ele antecipou um pouco a entrada. Ele teve que laçar com o cavalo parado, porque ele antecipou a entrada, né? E isso aí obrigou ele a laçar com o cavalo parado. O cavalo deu no meio do boi, né? Mas ainda deu certo. Laçou um pouco de longe, ainda deu certo a laçada. Ainda perderam um pouquinho de tempo no Robeck ali, né? Porque deu certo, a laçada foi concretizada, mas ainda ganharia um pouquinho de tempo se o cavalo do cabeceiro vira mais rápido ali no Robeck. Mas... Vamos à sétima menor agora. Cara tirada. Nossa. Vai lá laçar a pé, ué. Nossa. Eu não falo pra vocês. Louco. Nossa senhora. Os caras lá se esquecem do resto, mano. A sétima menor média veio o Rodriguinho e o Adriano Talon. O Rodriguinho que conseguiu sair campeão 2 etapas no campeonato lá em Pameri. Aí agora entrando aí com a sétima menor no aniversário do João Mesquita. Eu acho que pegaram um boi bom, mandou bem, mas não usou muito o cavalo, né? Já saiu com o cavalo abrindo o boi e arremessou de longe. Eu acho que aí foi a dificuldade. Aquilo que o Pedro sempre fala, vocês falam na Hope TV, o laçador, principalmente os amadores, tem que usar mais o cavalo, né? Você vê que o cavalo dele é manso de brete, deu uma solta boa. Mas é isso, acho que ele saiu um pouquinho antes. Foi uma mandada boa. Arremessou meio de longe, né? Não laçou no cabo, o cavalo já saindo. Não deu certo. Vamos à sexta menor agora. É o Rodrigo Rosa, o pai do Rodriguinho. Então, eu acho ali um boi mais lento, né? Ele saiu muito perto do boi e acho que baixou muito a ponta da corda ali, por isso que paletou, estava muito perto, a laçada é grande e a ponta desceu. Ou acaba que soltou uma boia ali, não deu pra ver, mas eu acho que foi a ponta da corda que baixou mesmo e pegou e paletou o boi. Vamos à quinta menor, o Mateuzinho mais o Diogo Line. A boiada parece que era muito boa, né? A impressão que dava ali, parece que o giro dele estava um pouco invertido, né? Tava bem posicionado no boi, o cavalo no boi e tudo, mas parece que o giro estava um pouco invertido, a corda veio meio pro lado esquerdo do boi. Na sua opinião, Filipinho, você acha que faltou o peseiro estar mais aberto segurando o boi? Você vê que a hora que o cabeceiro joga a corda, o boi ganha pro peseiro. Ou você acha que não, que aquilo ali não atrapalha, ele já tinha errado mesmo? Não, eu acho que faltou. Porque se ele segura, ó, bem na hora. Se ele tá mais do lado do boi, o peseiro tá mais do lado do boi, cercando ele, eu acho que ele não tinha voltado para a direita. Ele tinha mantido na posição que ele estava, ou até vindo mais pro cabeceiro. Isso. Ali mesmo que o cabeceiro acerta, a entrada dele, na sua opinião, ia ser fechada? Ele ia antecipar a entrada? Ou você acha que o boi ia sair muito bom? Ou você acha que ia dificultar a virada do boi? Na posição que o peseiro estava, ia dificultar a entrada, sim. Eu acho que ia. Também, né? Porque ele ia pegar o boi voltando no peseiro com o cavalo, já... Sei que bem que o cavalo não fez menção de tomar, né? Mas o peseiro já estava fechado. Então o boi ia tranquear ali
e ele ia entrar muito fechado até no meio do boi, né? Eu acho que entrou no meio da corda. Se ele tá mais do lado do boi ali, ó, 1 metro. O boi mantém, né? Pro lado direito do boi ali, ó, aberto 1 metro mais ou menos, ele ia estar um pouco cercando o boi, né? Assim, só pro pessoal entender, complementando, pelo que nós viu até agora, das viradas dos cabeceiros, na minha opinião, eu como peseiro, eu achei que os peseiros todos estão correndo muito perto do boi. Porque, vamos supor, como a virada tá muito difícil, então você tá perto, a hora que o boi tá ruim, você já tá na posição. Tá na posição e o boi não tá. ruim. O boi não tá pronto. O boi não tá pronto. E então uma dica aí pro pessoal, só pra, assim, trocando uma ideia com o Filipinho, pra alinhar, assim, vai ser tipo opinião de 2 profissionais que laça pé. E pra ajudar o pessoal que tá competindo. Não, né? focado em ajudar o pessoal que tá competindo. Com essas viradas de boi, então, você daria uma dica de correr um pouco, não mais longe do boi, mas mais aberto. Isso, focinho do cavalo na garupa do boi, só que 1,5 metro, 2 metros do lado. Do lado. Porque se o boi virar ruim, dá tempo de acudir ali esses 2 metros até o cavalo chegar no boi. Na hora que o boi alinhar, você tá chegando limpinho, consegue ter uma visão melhor. Isso, o povo tá correndo muito perto do boi, muito por trás já. Então isso aí tá dificultando muito. Vamos à quarta menor média. O Mesquita lá, Alexandre. O que você achou que faltou? Aí, o boi dificultou um pouco a ação, né? O boi subiu muito no cabeceiro, né? Desceu, subiu, alguns falam, mas subiu no cabeceiro e ele ficou atrás do boi, né? Aí fica bem difícil, o boi tampou, fica sem visão, fica né? sem ação. Então você vê que o boi ele já jogou com o boi na frente do cavalo dele, já cruzando o cavalo. Então aí dificultou a laçada dele, isso que a gente sempre fala. O cabeceiro tem que ficar bem do lado do boi, né? E ali o boi cortou na frente dele e o cavalo ficou atrás do boi. Aí não tem visão nenhuma, a corda fica bem mais difícil. O peseiro ali, Felipe, você acha que ele que jogou demais o boi, correu muito perto ali? Ou não? Você acha que foi meio neutral do boi e o peseiro estava no lugar certo? Não, eu acho que o peseiro até estava no lugar certo ali. Eu acho que foi do boi mesmo que saiu e subiu. Eu acho que até agora foi um dos peseiros mais bem posicionados. Ele não perdeu pro boi? Não perdeu pro boi e estava do lado do boi. Porque se ele tivesse mais longe e o cabeceiro acerta, ele não pegava ele mais. Talvez ali, né, Felipe, fosse o caso, o cabeceiro, se conhecesse o boi, saísse mais aberto, né, Pedro? Já não, por mais que o boi cruzou, se conhecesse a boiada, talvez daria para sair com o cavalo já meio com certeza. Saindo do boi, né? Mas realmente o boi desse jeito dificulta bastante a ação do cabeceiro. Vamos à segunda menor média. Já quero deixar os parabéns. Terceira, né? Terceira menor média. Já dá os parabéns que essa laçada aí deu campeão. É o Aguinaldo no pé e o americano na cabeça. O cabeceiro mandou bem no boi, né? Esperou o boi sair, deu uma laçada de base, virou o boi e o peseiro foi feliz. Laçada de base aí. Você acha que o peseiro fez tudo certo ali? Ou tinha algum outro lugar para ele laçar? Podia ter laçado mais rápido? Deveria ter esperado mais um pouco? Eu acho que não, ali eu acho que igual o Aguinaldo aí a gente conhece, eu acho que até agora foi o peseiro que correu melhor, né, na reta ali, foi o boi que virou mais bem virado, tanto que o americano não é já é um cara experiente, laça bem, e o Aguinaldo tocou por fora ali, esperou o boi virar. O boi até deu uma escorregadinha no pé, mas como ele estava um pouquinho aberto, deu tempo dele passar a corda no lombo do boi de novo e dar uma laçada bem boa. Então o que você falou, agora mesmo, mas o Pedro acontece uma laçada provando realmente isso. Que tem que correr um pouco mais aberto. Ali não foi por causa da tirada, né? Não. O boi que deu uma escorregadinha mesmo. Se ele tivesse fechado aí, igual os meninos tá correndo já fechando, talvez o pessoal pense que correr muito perto e muito fechado vai ganhar tempo e acontece o contrário. Eles perdem tempo, porque a hora que o boi tá virando ali, ele tem que esperar o boi passar ele correndo por fora, igual ele correu aí, ó. Ele não tem que esperar nada. A hora que ele chega laçando, já chega laçando. E o cara correr por dentro, até o boi sair, o cavalo tá parado. É uma laçada muito arriscada, porque vai pegar o boi em movimento com o cavalo parado. E a gente vê aqui a alegria dele, né? E é o que a gente fala, né? Não, se eu não me engano, ele não estava em primeiro. Eu tenho certeza, a gente conhece ele. Não desfez de nenhuma laçada para frente. Isso.
mas a gente sabe a dificuldade que é ganhar, assim, acertar um boi de final. Então, na verdade, ele comemorou de ter acertado uma laçada na final e com chance de ganhar, tanto que você falou que eles foram os campeões, né? Isso aí. Então, isso aí que emociona a gente, é a emoção que a pessoa sente ali, a alegria, né? De sair vitorioso, porque muitos não sabem, mas o Aguinaldo não é um profissional do laço, ele mexe com reforma de carroceria, ele é pai do Diogo Line, mas do Pedrinho, e até brinquei com os meninos que por isso que os meninos é laçador, que o homem é duro na corda, hein? E o quase não treina, né? Então você vê que a dificuldade para ele estar aí laçando nessa prova é muito grande, porque ele é um cara que tem assim, muitos compromissos trabalhando lá e aí chega lá, consegue acertar os boi dele, então eu acredito que a felicidade não cabe, a emoção não cabe dentro do peito ali, né? E isso aí. O nego joga o boné pra cima, fica doido mesmo, né? Se eu não me engano, até o Fernando, ele foi lá pra comemorar o Fernando, até o Fernando fez um joinha pra ele também. Falou boa, né? Como se diz. Parabéns. Tava vibrando. Isso aí é muito bom. Vamos à segunda menor lá. Novamente um boi bom, né? O cabeceiro mandou, laçou o boi no cabo, virou. O boi deu uma escorregadinha ali, mas o cabeceiro fez a parte dele. E se eu não me engano, Felipe, é o mesmo peseiro que tinha a 10ª menor. Isso, é o a mesmo. A corda pegou, né? Na cabeça do boi ali. Isso, é o mesmo peseiro. Ele correu muito por trás, entrou antes da hora, né? Fechando, como a gente fala. E eu acho que deu uma atrapalhada para ele. Essa fechada que ele deu ali. Se ele tá mais por fora, ele entra empurrando mais o cavalo. Eu acho que seria mais fácil dele laçar. E aí ele pegou só pelo pé direito, né? Ali olhando agora, parece que ele teve que atrasar um pouco a ponta. Isso, né? o cavalo, ele fechou e correu muito por trás, né? Se ele tá um pouco mais de lado ali, eu acho que seria melhor e ele tinha acertado o boi. Vamos à menor da prova. Vem o Rodriguinho com a menor média da prova lá. Não deu pra ver muito bem ali, mas ele deu uma mandada, um boi bom, mas laçou, acho que soltando uma boia, né? E aí a corda desceu e ali deu asa, né? Foi tudo as boias, moço. Eu acho que soltou umas 2 boias ali, na verdade um boi até lento, não sei se justificaria mais uma vez, o cavalo dele já foi ficando e saiu do boi. Então se ele usa um pouquinho mais o cavalo ali, na minha opinião, né? Respeitando cada um, eu acho que é uma leiga opinião aqui, mas a gente que tá vendo é fácil comentar, mas parece que se ele tivesse usado o cavalo um pouquinho mais e dado mais um giro ali, não precisaria ter soltado essas boias e o risco de paletar o boi seria bem menor não soltando boia. E mas lembrando acontece. que era a menor Exatamente. da prova, né? Bom, então é isso aí. Um pouquinho aí lá da prova de Ipameri também, as 10 últimas menores, a Roupa em TV teve lá, fez a cobertura do evento e vamos ver aí o que os campeões disseram. Meu nome é Renato, eu sou aqui de Ipameri mesmo. Na verdade eu vim de fora, mas considerado aqui, tem muitos anos que eu estou aqui. E eu, dessa vez, consegui ganhar o primeiro lugar, eu com meu amigo Aguinaldo. Graças a Deus, gostei demais da prova aqui, vem aqui direto, eu estou junto aqui com eles, dos meninos, todo mundo aqui, sou amigo deles tudo. E aniversário do João Mesquita, gostei demais, foi muito boa, o Mesquita tá de parabéns aqui. E consegui ganhar hoje. É custoso ganhar, mas hoje eu consegui, eu com meu parceirão aqui. Meu nome é Aguinaldo, sou de Uberlândia, Minas Gerais. Hoje eu vim aqui no bolando a prova, né, do Mesquita, do aniversário do Mesquita. E consegui, graças a Deus, sair em primeiro lugar aqui com meu parceiro Renato Americano. Aí a prova muito boa. E só tenho a agradecer meus filhos, Diogo Line, Pedro Line, ao meu amigo Rafael Cachoeira, que está sempre aí com nós, e o Thiagão da Roupa TV. Um abraço para vocês tudo. Valeu! Bom, isso aí é um pouquinho aí bacana a entrevista dos meninos. E tem uma entrevista aí. Diogo Line tava fazendo aniversário e saiu campeão junto com o irmão dele. Vamos conferir o que eles disseram. Olá, meu nome é Pedro Line. Hoje estamos aqui em Ipameri, Goiás, na prova do nosso amigo João Mesquita. Hoje é aniversário dele, a prova é 7,5. Consegui sair campeão com meu irmão, terceiro lugar. Isso é muito gratificante para mim. E hoje é aniversário do meu irmão também. E
Só tenho a agradecer aos meninos e ao meu irmão. Meus parabéns. Olá, meu nome é Diogo Laine, sou de Uberlândia, Minas Gerais. Estamos aqui hoje na prova do João Mesquita, que é aniversário dele. E só tenho a agradecer a Deus, né, que nos proporcionou sair com o terceiro lugar aqui, eu e meu irmão. E eu queria agradecer primeiro a Deus, né? Em segundo lugar, minha família, minha mãe que não está presente aí hoje, mas está lá em casa, de certeza está torcendo para nós. E agradecer também ao Cachoeira, ao Pedro Borges, que se não fosse esses dois caras aí, hoje eu não estaria no meio do Team Hope, não. Um abraço pro Thiago da Hope TV. Bom, pessoal, então isso aí é um pouco também do que aconteceu em Ipameri, Goiás. Quero aqui, em meu nome, em nome da Hope TV, agradecer aqui a receptividade de novo do Alexandre, do Filipinho. Né, Rafael? É isso aí. Obrigado, Alexandre, por nos receber mais uma vez. Obrigado, Felipe. Lembrando, se te falar, não precisa, mas eu vou falar aqui, senão depois puxa minha orelha. Pedrinho é seu fã, ele briga com qualquer um por causa do Filipinho. O violaçador na linguagem do Pedro Line é o Felipe da Araguari, que hoje é o Felipe da São Pedro. E a gente não pode esquecer, Rafael, de mandar um abraço pro seu Júlio, ele que é o parceirão nosso aqui, ó, companheiro das provas. Acompanha e vibra bastante lá com o Filipinho, com o Alexandre, com a gente também. Um abração, seu Júlio. É isso aí, um abração também aí, seu Júlio. Até quarta-feira que vem.